Bom dia para todos vocês. De forma especial, um abençoado Dia dos Pais, a esses pais aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham na transmissão deste culto. Que possamos ser acolhidos na presença de Deus e assim nós colocamos de pé. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, vamos receber as nossas crianças para o momento da bênção das crianças, para que elas sigam o culto infantil. Vamos direcionar a mão direita em direção a elas. Amado e bondoso Pai, graças te rendemos, porque em tua bondade colocaste estes pequenos aos nossos cuidados. Dá a Deus também que tenhamos que cumprir assim esta tarefa de cuidar deles, mas tenhamos também a responsabilidade de trazer até eles a mensagem da tua graça e amor. Que eles possam encontrar com a tua palavra e aprender sobre as tuas maravilhas. Por Cristo Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Um bom culto infantil para vocês. A igreja queira tomar o lugar. Bom dia, querida comunidade, e a todos que nos acompanham em suas casas. Sejam colhidos nesta celebração as palavras de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, que diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Lembramos com carinho de nossos pais ausentes e presentes que cumprem a vontade de Deus na educação dos seus filhos. Por isso, a mensagem da Palavra de Deus para hoje nos desafia a sairmos de uma vida superficial à medida em que o discipulado de Cristo se coloca em nosso meio. Servir a Deus e nutrir obediência ao seu santo nome exige uma mudança radical em nossa vida, que em muitas ocasiões pode gerar dissabores naqueles que não possuem compromisso com o Senhor. Nesse sentido, não há caminho fácil quando o assunto é a cruz de Cristo. Pais responsáveis precisam entender essa jornada da fé e desde cedo preparar os seus filhos para o comprometimento com o reino. Por isso, oramos a Deus que conceda força e sabedoria a cada pai que recebeu das mãos de Deus seus filhos para criarem e educarem no caminho do Senhor. Sintam-se acolhidos pela graça e pelo amor bondoso de Deus, que, mais uma vez, nos permite reunir em torno do seu santo nome. Cantemos todos o canto número 3.
Bom dia. Leitura bíblica que iniciamos o culto está no Salmo 82. Perdão, atropelei um pouquinho o culto. Queremos agora nos colocar diante de Deus, colocar a nossa face de pecado em suas mãos, para que recebamos o acolhimento das suas mãos também, o perdão e a misericórdia. Nos coloquemos de pé. Convido a comunidade a que todos confessem comigo. Senhor Deus, bondoso Pai Celeste, confessamos que por vezes falhamos na tarefa de sermos pais responsáveis diante da Tua graça. Confessamos também que, enquanto filhos, tantas vezes agimos com desrespeito junto aos nossos pais. Por isso, Senhor, diante das mágoas e dores que causamos em nossa casa, rogamos por Teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos a indiferença e o desentendimento no seio da nossa casa. Perdoa a nossa indiferença frente aos problemas familiares, problemas de relacionamento e de convivência. Perdão, Senhor, quando abandonamos a unidade e colocamos a família do Teu reino de lado em tudo o que fazemos. Sê clemente e dá-nos a Tua misericórdia, renovando-nos em Cristo. Amém. Assim nós lemos no Salmo 25:11. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Há muito amor e misericórdia nas mãos daquele que é o nosso Criador. Por isso, por causa da sua bondade, Deus coloca sobre nós o seu perdão e misericórdia. Isso vos anuncio, enquanto ministro ordenado desta igreja, que o pecado de vocês está perdoado por Deus, o nosso Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Bom dia. Agora sim, a leitura que iniciamos o culto, leitura bíblica está em Salmo 82, na Bíblia que eu tenho nas mãos, a página 612. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam na terra. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Palavras da salvação. Com isso anuncio, lembramos das situações de sofrimento que o mundo enfrenta. Uma pandemia devastadora e angustiante que assolou o mundo inteiro. Famílias sofrendo com a dor do luto, pessoas com dificuldades financeiras, desempregados, imigrantes, vítimas de conflitos armados, falta de amor e uma crescente desumanidade com brigas nas famílias. Discórdia e falta de paz, além do descaso com a natureza. Por isso, clamemos Deus, o amor, tem compaixão, apressa-te em socorrer-nos. Cantemos. O hino de 56.
Convido a igreja a que nós nos coloquemos de pé e nos inclinemos a Deus em oração. Amado Pai, em Tua celeste graça, aceita-nos na filiação do Teu reino. Enche os nossos dias de esperança e em todo o tempo e lugares, permita que proclamemos o Teu santo nome. Nos ilumina e nos capacita com o Teu Espírito Santo para anunciarmos a reconciliação entre todas as pessoas, principalmente entre pais e filhos. Ilumina o nosso coração e mente no encontro com o Teu ensino, para que possamos encontrar na Tua palavra a fonte de toda a vida. Por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queiram tomar os lugares, queremos render glórias a Deus nas alturas dos céus, cantando o hino 477, Obrigado, Pai Celeste. Como próxima leitura bíblica, encontramos em Hebreus 11:29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. E em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Palavras da salvação. Cantamos o hino agora 609.
Aclamação do Evangelho. Acolhemos a palavra do Evangelho e quem puder coloque-se em pé enquanto cantamos o hino 177, Aleluia. Em respeito à palavra, eu peço que todos permaneçam em pé para a leitura de Lucas, de 49 a 56, na Bíblia que eu tenho, na página 93. Quem quiser acompanhar. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar a paz à terra. Não, eu vou-lo afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pais contra filhos, filhos contra pais, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e enfrentando, não sabeis discernir esta época. Palavras da salvação. A comunidade pode tomar assento. Oremos. Podem ficar assim. Bondoso Deus e Pai, dá que possamos agora nos alimentar com a Tua palavra. Palavra esta que nos mostra como seguir e entender a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, um coração aberto e humilde para o Teu ensino. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Prezada comunidade, queridos irmãos e irmãs, em nossa celebração do domingo passado, tendo em vista o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3 e depois 8 a 16, nós partilhamos da reflexão de que a fé é presente divino e o canal da esperança daqueles que buscam a Deus. Ela é uma resposta de obediência à vontade de Deus. Mas quais são as implicações e as consequências da fé quando Deus é o centro da nossa vida? E o nosso texto de hoje, ele nos leva a refletir um pouco sobre este tema. Talvez nós esperássemos neste Dia dos Pais uma mensagem do Evangelho que nos trouxesse palavras de gratidão, de afeto, de amor, que nos levasse a refletir sobre as histórias das nossas famílias. Mas não podemos fugir daquilo que está proposto na mensagem de hoje. Cristo, ele vai dizer que a sua vinda, a sua presença representa para muitos círculos familiares cisões, conflitos, divisões. E por isso a primeira impressão é que nós estamos pisando num terreno árido da palavra divina diante dessas estranhas e avassaladoras palavras do nosso Senhor.
Nesse Dia dos Pais, Jesus nos joga para um desconforto quando ele fala que veio para trazer fogo sobre a terra e divisões. Primeiro, nós devemos entender que não é da vontade de Deus causar divisões. Mas a força da presença divina entre nós se torna um grande divisor de águas quando nós queremos acender uma vela para Deus e outra também para o diabo. Divisão ocorre por causa da natureza humana, que é sempre cheia de dúvidas, que é volátil, e em muitas ocasiões nós nos resistimos a renunciar aos mecanismos deste mundo que se destinam a destruir a nossa relação com Deus. Por isso, meus amados, quando o coração se pauta por escolhas que fragmentam a nossa fé em Deus e levam também a desvanecer a nossa espiritualidade, ao invés de tomarmos uma postura refinada pelo amor, nós preferimos nos aprofundar nas contendas, no ódio, no desrespeito. E, ao mesmo tempo, nós fugimos da face de Deus com ares de piedade e de que estamos, até certo ponto, achando que há justiça no que fazemos. Por isso, há posturas religiosas atuais que são uma grande farsa. Por mais que tenhamos um mundo com maioria cristã, muitos tratam com desdém a graça preciosa de Deus, fazendo da fé uma espécie de refúgio para realizações pessoais, criando ciladas em nome do Senhor e associando o conteúdo do discipulado e da espiritualidade em Cristo a colheitas que são merecidas a Ele. Jesus, ele sabia que a sua encarnação entrou em um mundo de crises, cheio de idolatrias, com desvios da fé e contaminado de intolerâncias. Exemplo disto, na sua época, foi o acordo espúrio entre os líderes da religião com o poder romano. Ainda que eles soubessem de toda a opressão romana, da corrupção que vinha daquele poder, os líderes da igreja associaram-se aos dominadores em troca do silêncio dos sacerdotes. Deixaram de defender a justiça e a palavra divina para adotar uma postura conivente com a injustiça vinda dos romanos, mas desde que eles saíssem beneficiados. Então era o silêncio comprado pela dor do inocente, daqueles que eles deviam cuidar em nome da palavra de Deus. A classe religiosa da época, ela optou em sentar no banco da Pax Romana, ao invés de sentar no banco da paz com Deus. E aqueles que saíam em defesa do Evangelho, em defesa da fé e da palavra do Senhor, encontravam perseguições e até a morte, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe, tem uma frase de Lutero muito interessante. Lutero, ele dizia: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. A obediência a Cristo não coaduna com a atitude que abandona a graça divina. Tampouco aceita que a fé seja despedaçada pelas migalhas da vontade humana. Se para manter a paz é preciso violar a verdade, o Evangelho vai nos dizer: opte pela verdade.
mas verdade sim, calcada em Deus e prostrada na vontade de Deus. Por isso, Cristo ele quebra o silêncio da sua época para apontar a piedade hipócrita da religião que muitos praticavam, afirmando que por causa da fé, a palavra do Evangelho e o evento da cruz iria sim criar divisão. E ele vai dizer: divisão entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre cunhados. A paz da família estava comprometida com a palavra do Evangelho. Então, as palavras de Jesus Cristo, elas são um alerta para nós sobre qual é o custo da salvação. A divisão da qual Cristo prega, ela vai se impondo, não porque Deus queira impor divisão, mas como nós dissemos no início, porque nós abraçamos a causa de Cristo. E quando nós abraçamos a causa de Cristo e o discipulado do Senhor, há consequências na vida pessoal. Se o chamado de Cristo ao discipulado edifica a fé, esta fé ela só pode ser sustentada na obediência a Deus. Então, meus amados, não há meio termo para o exercício da fé cristã. Sabe, é impressionante como algumas pessoas têm que enfrentar aflição, oposição e resistência até dentro da sua casa por causa de Cristo. Eu já ouvi histórias de pessoas que deixaram de participar de grupos da igreja, de ir até o culto, porque houve dentro de casa quem se colocasse contra. No meu estágio, que eu fiz para o ministério pastoral, eu conheci um caso deste. Uma família inteira ficou proibida de ir ao culto porque o marido não deixava a esposa e os filhos irem ao culto. Abraçar o Evangelho pode, sim, causar divisões. Mas ao sermos envolvidos pelo fogo abrasador do Espírito Santo, nós somos tomados pela consciência de que não se brinca com a graça de Deus. Aquele que não percebe que um cristão sem discipulado é um cristão que vive um cristianismo sem Cristo. Ele cultiva uma crença que sequer chega perto do que é exatamente a fé na vontade divina. Quem se compromete com o discipulado de Cristo, de certo irá enfrentar perseguições, calúnias, condenação no caminho que leva à cruz. Conquanto, cuidado com a fé de aparências, ela é muito perigosa. Ela sustenta um cristianismo muito vazio e nos coloca sentados no muro da conveniência, como bem eu quero ilustrar para vocês com uma pequena história. Havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todas as pessoas que não servem a Deus. Mas em cima do muro havia uma pessoa indecisa, que havia sido criada num lar cristão, mas que estava em dúvidas se continuaria servindo a Deus ou se aproveitaria um pouco mais dos prazeres do mundo. Aquela pessoa indecisa observava que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ela, dizendo: "Ei, desce do muro agora, vem para cá." Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada.
Essa situação continuou por um tempo, até que aquela pessoa indecisa resolveu perguntar para Satanás: olha, o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer do muro e ficar do lado deles. Por que você e o seu grupo não me chamam e nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês? Então respondeu Satanás: é porque o muro é meu. É porque o muro é meu. O muro daqueles que duvidam de Deus é o muro da desobediência a Deus. Ele tem dono. Quem obedece, crê em Deus. A desobediência é uma decisão concisa que nós fazemos para desprezar a fé e a vontade de Deus contida no chamado que Cristo nos faz. A desobediência é amiga da descrença. Ela nega o senhorio de Deus e, por sua vez, nos coloca em oposição ao Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amada comunidade, ninguém pode chamar a si próprio para ser discípulo de Jesus Cristo, como se partisse da nossa escolha gerar a vocação em nós de servir a Deus. Não escolhemos, nós somos escolhidos. Não aceitamos, mas somos aceitos. Mas quem entende o que é seguir a Jesus Cristo deve enfrentar as consequências que estão implicadas no discipulado e no caminho da cruz. O discipulado sempre é uma porta aberta que foi aberta por Deus e não pelas nossas mãos. Quem prontifica-se a servir o chamado, ele não tem o direito de impor condições, mas pelo contrário, ele aceita ser separado da sua existência de pecado para que possa existir para a promessa do reino. No entanto, Cristo diz: o meu discipulado vai criar divisão. O meu discipulado é fogo que queima na vida das pessoas. Jesus, então, ele pede amor abnegado, amor incondicional a ele. Amor esse que deve preceder a qualquer outro relacionamento humano, inclusive acima da nossa própria vida. Então, o que nos virá quando nós somos colocados diante de Deus e Deus quer se tornar o centro da nossa vida? A resistência ao Evangelho ainda perdura atualmente, sabia? Outras religiões perseguem cristãos, mas o pior são cristãos que perseguem cristãos com intolerância e tantas outras coisas mais. Há muitos que são de Cristo, mas coadunam com o mal. Por isso, a graça preciosa de Deus nos leva e deve nos levar a uma fé de renúncias, fé purificadora, envolvida pelo fogo do amor de Deus, como Cristo ele cita no Evangelho, que quer nos levar a perceber que viver em Cristo é um vento que nos sopra contra muitas escolhas sedutoras do mundo. Fé que muitas vezes precisa ser mergulhada em conflitos, sim. Enfrentar divisões, sim. Mas que visa alcançar o nosso espírito angustiado, o nosso coração esmagado, para nos apontar que há esperança em Deus. Não por último, quando Jesus fiou seu ministério por um projeto de reino de paz e vida abundante, por causa da preciosa oferta da graça que ele nos dá no madeiro da cruz, nós temos liquidada por inteiro em nós uma vida de pecado e transgressões. Por isso, sempre oremos, para que recebamos de Deus o perdão, que não é passageiro e nem se dissipa com o tempo, mas que é sustentado pela presença do Espírito Santo em nós,
que constantemente se movimenta em nós, para que saibamos enfrentar os conflitos decorrentes do testemunho da fé. E assim, uma vez em Deus, vivermos no solo da regeneração e purificação espiritual. Graça e paz a todos nós. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tenham a bondade de tomar esses lugares. As ofertas do culto de hoje são destinadas à comunidade, né? Então, como vocês, eu não sei, a gente já anunciou já uns cultos atrás aqui, né? Então, nós temos a finalidade de manutenção, né? E recentemente nós tivemos um problema aqui do vazamento na casa pastoral. Inclusive já está sanado? Está sanado, né, pastor? Já está sanado, a gente já resolveu, mas tivemos um custo, então é uma das atividades que nós temos a necessidade da ajuda da comunidade para podermos estar executando aí no dia a dia. Que Deus assim possa abençoar as ofertas e o destino. O hino 557. Entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de volta para casa, onde a paz e a vida podem enfim se encontrar. No encontro, na partilha, há tempo para viver o amor. Diferentes, convivendo, em respeito, sem causar mútua dor. Que os muros da divisão deem lugar a caminhos floridos, e que pontes se ergam como instrumento da paz. É um vento que restaura, nos move a viver com paixão. Sopra suave, gera graça, novo aroma de encontro e perdão. Foi Cristo quem revelou o caminho de tal liberdade. Ele amou a cidade, deu-lhe sua vida na cruz. Deu-lhe sua vida na cruz. Nós queremos agora proceder com os momentos das nossas orações e intercessões da comunidade. Eu pergunto à igreja, nós temos algum pedido a
colocar neste momento de oração, intercessão? Faz algum outro pedido? Ela faria quantos anos, Salvador? 64. Vamos nos colocar de pé nesse momento de oração. Querido e amado Deus, Pai bondoso que nos acolhe e nos ama, cheio de alegria e esperança, somos gratos a Ti porque sustentas e impulsionas a Tua Igreja com a palavra da vida. Por Teu amor, somos conhecidos como Teus filhos e herdeiros das promessas dos céus. Dá, Senhor, que possamos viver o compromisso do batismo e sermos as testemunhas da Tua vontade. Queremos ser filhos obedientes e em Ti encontrar em Tuas mãos o perdão e a salvação. Suplicamos, nosso Deus, que nos ilumine para que nunca nos esqueçamos como Tu és um Pai amoroso. Intercedemos pela nossa igreja, para que os membros estejam sempre firmes na fé em Ti. Intercedemos pelo mundo e pelas autoridades, para que estes se pautem em decisões que conduzam este país e este mundo ao serviço do bem. Abençoa, Senhor, todos os pais que são dedicados e tratam com amor os seus filhos. Rogamos que estes se sintam abençoados por Ti, encontrando em Tua presença a sabedoria que auxilia na educação dos seus filhos. Olha, Senhor, as pessoas enfermas, as que passam por dificuldades e privações. Cuida de cada uma delas e conceda socorro aos desvalidos. Coloca a Tua mão de consolo junto aos enlutados. Aqui lembramos a família da Johnny, que hoje colheria contigo um dia de aniversário com seus 64 anos, mas que tão cedo partiu, ó Pai, deixando o coração desta família triste e sofrido, mas família que tem sido consolada e abraçada por Tua presença. Esteja também, ó Pai, junto às pessoas que perderam a esperança. Restaura suas forças e ânimo para que elas tenham perseverança na vida. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, auxilia-nos na busca do diálogo e da unidade. A Ti somos gratos pelas colheitas da vida, em especial pelos nossos aniversariantes, que celebram contigo o dom, este presente divino que Tu nos deste, que é a vida. Usa-nos como instrumentos de amor ao nosso próximo e no cuidado da Tua criação. E tudo mais que temos em nosso coração e mente queremos juntar à oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer, Santo é Senhor. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Após a ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele vem nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade.
do mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia é o convite para a comunhão com Deus. Peço para que vocês tomem os seus lugares e recebam aí onde estão a Santa Ceia através dos nossos presbíteros. Este é o corpo e sangue do nosso Senhor, tomai, comei e bebei. Amado Deus, por tua graça e por teu amor, permita que a comunhão de mesa nos reconcilie contigo e nos fortaleça na fé. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queiram tomar os lugares.
Então, o próximo culto, dia 21 de agosto, será o culto de ação de graça. Ocorrerá aqui também, né, como de costume, às 9h30 da manhã e com participação especial do coral. Certo, Ju? Celebrar a ação de graça é reconhecer que Deus nos deu a vida e nos concede tudo o necessário para viver. A ação de graças, nesse sentido, é reconhecer a gratuidade do amor divino, pois tudo pertence a Deus e nos serve como sustento. Queremos motivar toda a comunidade a celebrar esse dia, queremos preparar um belo culto nesse dia, o qual somos convidados a expressar a nossa generosidade a Deus e o serviço dedicado à sua obra neste mundo. Rodolfo, dá umas palavrinhas aqui. Pessoal, não só quem está aqui no templo, mas pessoal de casa também, nós sempre preparamos um almoço, né, no dia da ação de graça, e esse ano nós decidimos fazer um estrogonofe de frango. Nós teremos também uma salada, uma bebida, mas para que não haja desperdício, como ele é oferecido pela igreja, nós pedimos para entrar em contato e para ter confirmação da presença, para poder planejar as quantidades, né, correta, para não faltar e nem sobrar muita coisa. Quem quiser fazer uma doação, esse almoço é oferecido de forma gratuita, claro, mas quem quiser fazer uma doação para a igreja para ajudar, né, com implementos ou mesmo em dinheiro, é só procurar um dos presbíteros. E lembrando que o nosso estrogonofe também é um dos top 5 que estão no Brasil aí como um dos melhores, né? Então teve a pizzada, teve a feijoada, nós vamos ter refrigerante, água, enfim, vamos estar servindo o pessoal com esse delicioso almoço. E o coral vai estar presente, então vai ter bastante gente. Por favor, contamos com a presença de todos, tá bom? Sim, por favor, quem puder levantar a mão agora, quem puder confirmar se vai estar aqui ou não dia 21, por favor. Beleza. Show. Vai lá. Eu sei que vai fazer, Rodolfo? Quero ver então, hein? Dados financeiros. Só para ver se a minha cola bate com o que está lá, né? Vai que eu falo diferente. As nossas contribuições e doações de agosto, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 63% de entradas, nos faltando 37%. Então, como vocês veem aí, agosto, né, foi um pouquinho em comparação até com os demais, com o mês anterior, né? Ele foi bem aquém do que a gente precisa. Por isso que é importante essas doações extras, por exemplo, para ajudar no concerto aqui da Casa Pastoral, né? Então isso é uma ação que realmente para a gente é importante. Ofertas de louvor, né? Então para complementar isso, na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, que é o CNPJ da comunidade, ou via depósito ou transferência bancária para a conta da igreja do Banco Itaú, né? Sempre frisando o Banco Itaú, né? A gente teve alguns problemas que nós tivemos alguns depósitos ainda sendo feitos ainda na conta da Caixa e infelizmente o Banco da Caixa disse que estava fechada a conta e não estava fechada. Então ficou um dinheiro parado lá, a gente resolveu, conseguimos transferir para a nossa conta, mas só para frisar então que a conta da Caixa não existe mais, é só a conta do Itaú. O que nos anima a oferta é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Seguindo aí com os avisos, queria convidar a dona Nores para dar mais um aviso aqui. Bom dia, comunidade. Eu gostaria de convidar todas as senhoras da comunidade e os maridos também para o nosso chá. Depois de 2 anos e meio, a gente vai retornar com chás. Estamos assim com muita expectativa. Então, as que estão em casa também acompanhando o culto, todos estão convidados para o nosso chá, inclusive o presbitério. Quem puder do presbitério comparecer, a gente vai ficar muito contente, tá? Obrigada.
Então, as demais atividades, tem ensaio de coral quinta-feira, às 18h08. É retomada, Ju, ou já teve algum ensaio? Já tá normal, né? Mas é aqui ou lá no lar? Tem sido a maior parte das vezes no lar também. Esse. A gente avisa sempre no grupo do coral se tem alguma... Tá. Porque às vezes tem retiro lá no lar. Então essa semana vai ser aqui. Quem quiser compartilhar com a sua voz aqui, está convidado. Terá também a reunião da equipe do grupo de casais, né, na sexta-feira, né, para os coordenadores do grupo, né, às 19h08, do dia 19/8, né, às 19 horas. Ensino confirmatório no sábado, dia 20/8, às 9 horas da manhã. Reunião do presbitério também no sábado, às 14 horas. Juventude junto com a comunidade de Valinhos, no sábado, às 15 horas. Informações sobre o censo do IBGE, né? Então a igreja está nos frisando aí para quando se porventura ali o censo passar nas suas casas, que quando for preencher, né, coloque lá ISLB, pede que se identifique como membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ou ISLB, tá? Para a gente poder acertar um pouquinho mais aí no censo, né? Castelo Forte. Não só o Castelo Forte, como qualquer literatura que tivermos da ISLB, pode ser encomendado. A gente está falando do Castelo Forte, que é o principal, que é a data limite que a gente vai ter até dia 28 de agosto, ou seja, até o final desse mês, a gente precisa fazer a encomenda dos Castelos Forte, né? O Castelo Forte em específico está R$ 35, é isso, né, pastor? R$ 35. Quem quiser presentear também pode fazer essa encomenda. Temos uma lista ali no átrio, que quem quiser preencher ali, colocar a quantidade, né, e o seu nome, para a gente poder entrar em contato depois. Quem está nos assistindo pela internet, foi enviado um link para o Grupo Luteranos. Quem de repente não está no Grupo Luteranos e quiser também receber esse link, entre em contato com o pastor entra e manda o link para vocês fazerem a encomenda. Lá também podem encomendar as outras literaturas também como opcional, tá? E agora eu queria chamar as crianças aí para fazerem aí uma homenagem para o Dia dos Pais. Bom dia. Nós do culto infantil queremos fazer uma singela homenagem para os pais. E nós encontramos um texto na internet e a gente quer compartilhar com vocês hoje. Ser pai. Ser pai é mais do que cumprir um papel dentro da família e da sociedade. Ser pai é, acima de tudo, ser o companheiro de todas as horas. É estar sempre próximo, acessível, é buscar sempre estar presente na vida do filho. Ser pai é uma missão divina que coloca o ser humano próximo ao seu Criador. Pois assim como Deus nos guia, o pai deve ser o farol na vida de seus filhos, encaminhando-os no difícil trilhar da nossa existência. O tempo passa e os primeiros passinhos transformam-se em largas passadas. E a criança pequena que segurava a sua mão, hoje lhe ultrapassa a altura. Sim, a missão é pesada, é difícil, mas a recompensa virá no êxito do filho amado, no despertar e ver a pessoa responsável que você criou. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais do Departamento de Culto Infantil. Agora eu queria pedir para que todos os pais presentes ficassem em pé e as crianças vão entregar as suas lembrancinhas aos pais nós vamos fazer também uma homenagem àqueles que estão aqui presentes.
Parabéns para os pais, né? Nos coloquemos de pé enquanto eles vão recebendo aí as homenagens, cantar parabéns para esse Dia dos Pais. Parabéns para você. Viva os pais, né? Que bom celebrarmos passagens tão importantes para nós, né? Em especial para os Dias dos Pais, que hoje nós celebramos. E nós queremos, assim como nós chegamos, seguir para nossos lares sob a bênção e proteção daquele que é o nosso Pai também, que é o nosso Deus. Eu convido a nos colocarmos de pé. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz do nosso querido e bom Deus. Que possamos servir a este Deus com alegria e fé. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fica o convite carinhoso para que vocês venham no nosso próximo culto, culto de ação de graças. Eu sempre digo que todos os cultos, nós temos momentos onde Deus ele nos serve com a palavra. Nós lembramos que Deus é o nosso Criador, que Deus, para nós, é o centro da vida. Mas há um culto só por ano, em que nós vamos olhar para nós em gratidão do que recebemos. É claro, a gratidão deve ser constante. Mas somente o culto de ação de graças, ela reverte um pouco o momento da celebração. Porque agora é nós que estamos olhando em gratidão para Deus. Todos os cultos Deus está nos abastecendo. E o culto de ação de graça é nós agradecendo. Por isso, para mim, esse culto de ação de graças é também um culto extremamente importante para a nossa fé. Venham, participem. Não é todo momento que a gente possa, em culto, no culto todo, expressar o quanto nós amamos ao nosso Senhor. Uma abençoada semana e um bom dia a todos vocês. Fiquem com Deus. Nosso canto final ainda, e no número 300, eu peço para que se coloquem sentados.